Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Instituto Vitor Leite. Hoje comigo, Vitor Leite, nós vamos falar sobre indicadores de indisciplina. E eu vou dar exemplo daquelas frases clássicas, frases típicas de pessoas que têm comportamentos indisciplinados, aquelas pessoas que estão indisciplinadas e que precisam de desenvolvimento comportamental. Então, vou dar aqui 5 frases bem típicas, frases evidentes de pessoas que têm indicadores de indisciplina. Então, preste atenção nessas frases, veja se você se encaixa, se você cotidianamente ou se em algum momento da sua vida você já falou essa frase. E agora é o momento de você entender que você precisa parar agora, nesse exato momento, de dizer essas frases, de tirar essas frases da sua vida, porque essas frases indicam que você é uma pessoa indisciplinada e a indisciplina ela tem várias consequências, mais consequências negativas do que positivas na sua vida. Então, me acompanhe aqui para essas frases que eu separei, são frases de uma pesquisa que eu fiz durante uma palestra e essas frases são ditas por várias pessoas que se dizem indisciplinadas, então são indicadores de indisciplina. Vamos lá, vamos começar. E a primeira frase é uma frase clássica de quem tem comportamento, quem está com comportamento indisciplinado. É a frase seguinte, a frase clássica. A pessoa vira para quando tá num grupo de trabalho, tá numa empresa ou tá em casa, e ela vira e com ar assim a pessoa tá estafada, tá cansada, vira para as pessoas, para os amigos, para uma roda de amigos, para uma roda de trabalho com colegas, vira e fala: "O meu dia precisa de mais de 24 horas". Quando a pessoa ela diz isso que o dia precisa de 24 horas, você é levada a ter dois raciocínios. O primeiro, ou essa pessoa ela é muito atarefada, essa pessoa tem 500 mil coisas para fazer, força de expressão, claro. Ela tem que tomar conta de tantas coisas em casa, no trabalho, que realmente essa pessoa precisa que o dia tenha mais de 24 horas. Ou então você segue o outro raciocínio que é diametralmente oposto. Que é uma pessoa que quando vira e fala que precisa que o dia tenha mais de 24 horas, significa que essa pessoa é desorganizada. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é uma pessoa desorganizada que diz que o dia precisa de mais de 24 horas. Por quê? Porque não consegue organizar e não consegue gerir o tempo de forma eficaz, não consegue estabelecer prioridades, por isso que a pessoa diz que o dia precisa de 24 horas. Algumas exceções existem, são aquelas pessoas que realmente têm 2 filhos, 3 filhos, uma pessoa que chega em casa tem que tomar conta, tem que fazer tudo em casa, as tarefas de casa, tem que chegar no trabalho, trabalhar, fazer, tem que matar um leão por dia, tanto no trabalho como em casa, tem coisas para fazer fora de casa também, atividades sociais, enfim. Uma pessoa dessa vive com um dia preenchido, mas na maioria das vezes, quando a pessoa diz que o dia precisa de mais de 24 horas, isso é um indicativo que a pessoa é desorganizada. Então você pode analisar aí, é um momento de reflexão. Se você já se pegou dizendo isso alguma vez, ou se você sabe, conhece alguém da sua família ou da sua roda de amizades que fala essa frase, entenda, essa pessoa precisa desenvolver a disciplina dela, porque está faltando disciplina e organização. O primeiro passo é entender a consciência, ter discernimento que ela está desorganizada. Ela não é desorganizada, ela está desorganizada, porque disciplina é exercício, é repetição. Então ela precisa desenvolver atividade de disciplina na vida dela para que o dia tenha 24 horas, que nunca vai mudar isso, só que ela consiga organizar as tarefas por prioridades, por ordem de prioridade. Isso significa que uma pessoa desenvolve, treina, repete ações diariamente para que a disciplina seja desenvolvida. Então essa é a primeira frase. Meu dia precisa de mais de 24 horas. A segunda frase também
Tá entre umas frases mais faladas, principalmente, né, numa vida de um universo corporativo, uma pessoa que tem que matar um leão por dia, uma força de expressão, né, é a seguinte frase, segunda frase: tudo na minha vida é para ontem. Então é uma pessoa que diz isso, ou você já falou, ou você conhece alguém que fala isso. Tudo na vida dela é urgente, né? É aquela pessoa que vive apagando incêndio. Tudo é urgente na vida dela. Então, a gente tem dois raciocínios também. Igual na primeira frase, a gente leva quando a pessoa fala isso pra gente ou a gente fala isso pra alguém, a gente dá a entender duas situações. A primeira, realmente você ou eu sou um bombeiro que vive apagando incêndios todo dia, ou é uma pessoa que cai justamente naquela outra alegação. Não sabe desenvolver uma escala de prioridades na vida. Não sabe entender a relação entre prioridades, que é urgência e importância. Como a pessoa não dá importância para tudo que acontece na vida, coisas banais e coisas realmente que são importantes, tudo entra na prioridade de urgência. E quando tudo você deixa acontecer, você deixa passar o tempo e cai tudo na escala, cai tudo no quadrante de urgência, que é um dos quadrantes, que é um quadro que eu ensino durante as mentorias, durante as palestras, né? Que é a caixa de urgência, a caixa de Eisenhower, que foi um presidente dos Estados Unidos. Isso é mais bem falado durante os treinamentos, né? É um ex-presidente dos Estados Unidos que desenvolveu uma escala de prioridades. Nessa escala existe o quadrante da urgência. Então, urgente na maioria das vezes, é aquilo que você deixou passar o tempo, que você não se organizou de forma eficiente e fez com que aquilo se tornasse urgente. Então, uma pessoa que diz que tudo na vida dela é para ontem, é porque ou ela deixou passar o tempo, não soube aproveitar, não soube fazer quando tinha que fazer aquilo, ou então outras pessoas não fizeram a parte dela e a pessoa vive apagando incêndio e ela vive nessa correria. Então, é esse fardo dela, dessa correria diária, tem que entender que é temporário. Existe treinamento para você conseguir entender que você tem que descartar algumas coisas da sua vida e que você precisa fazer pequenas atividades diárias para que você não viva nesse quadrante de urgência sempre. Algumas coisas, é óbvio que algumas coisas são urgentes no nosso dia a dia, porque várias coisas não dependem só do nosso trabalho. Quem aqui trabalha em uma empresa, né, não trabalha sozinho, sabe disso, que existem demandas que não dependem da gente, mas se você vive 24 horas do seu dia num modo de urgência, num modo de emergência, talvez seja a hora agora de você parar e começar a refletir e entender por que você vive nesse padrão de emergência. Muitas das vezes é por conta da adrenalina, de você fazer tudo às pressas, a adrenalina que o corpo, a fisiologia, né, explica isso. A adrenalina que é jogada no corpo da pessoa, quando ela está nesse padrão de emergência, pode até mesmo viciar, entre aspas, a pessoa a viver nesse padrão de urgência, porque é uma adrenalina que faz a pessoa entrar e fazer tudo que ela precisa fazer. Então, geralmente, os procrastinadores, as pessoas que não querem fazer no prazo certo aquilo que precisa fazer, elas deixam para fazer sempre na última hora, porque essa adrenalina faz bem para a pessoa. E é por isso que a pessoa diz que tudo na minha vida é para ontem. Essa é a segunda frase. A terceira frase, também, que foi falada aqui por várias pessoas, é a seguinte: não tenho tempo para cuidar da saúde. Então a pessoa vive a vida dela, ela dedica a vida dela a atividades profissionais. Ela vive para o trabalho. Só que a gente precisa entender que a gente precisa cuidar da nossa saúde física e mental antes da gente cuidar de pessoas que a gente ama. Então, saúde vem antes da família, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Se a gente não tem força física para a gente sustentar, para a gente se sustentar e sustentar a nossa família, como é que a gente pode conseguir fazer alguma coisa na vida? Se a gente não tem a saúde emocional em dia, como é que a gente vai conseguir tratar com os nossos filhos, lidar com situações que são estressantes do nosso dia a dia?
Então, uma pessoa quando fala que não tem tempo para cuidar da saúde, porque ela está no modo que precisa se dedicar ao trabalho, que existe isso, existe uma fase para você se dedicar ao trabalho, que você dá ênfase ao trabalho. Só que é uma fase temporária. Você precisa cuidar da saúde, porque senão o que acontece, e acontece isso há anos, há décadas, é a pessoa dedica o tempo dela para trabalhar, para ganhar dinheiro, e quando vai ficando mais velho, pega todo esse dinheiro que ganhou, que arrecadou durante a vida, porque trabalhou, pega e vai gastar com saúde. Vai gastar para recuperar a saúde que perdeu trabalhando. Esse é o ciclo que acontece com pessoas que dedicam a vida só ao trabalho. Trabalho é importante na vida de todo mundo. Você precisa ter um trabalho. Só que você precisa encontrar uma maneira de você conciliar o trato da sua saúde física e mental com o lado profissional e com o lado familiar. Se você não tem saúde, você não tem condições físicas e mentais de cuidar, de se relacionar com pessoas, de ter uma família, muito menos de você ter um trabalho razoável, porque você vive num modo desorganizado, você não tem disciplina para cuidar da sua saúde física e mental. Então, numa escala de prioridades, vem, e eu já falei isso, eu falo nas minhas palestras, em treinamentos, nas mentorias que eu faço, saúde, família e profissão. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa estabelecer um tempo para cuidar, um tempo para você lidar com, entender as próprias emoções, entender o que passa por dentro de você quando você é contrariado, por exemplo. Você precisa entender isso daí para você se conhecer e desenvolver esse seu lado emocional. E isso é tratar a saúde mental. Então essa foi a terceira frase. A quarta frase, isso dentro de um contexto, é a seguinte: estabeleci metas no começo do ano, mas não tenho mais. Não lembro mais. A pessoa estabelece metas no começo do ano, pula as 7 ondinhas no Réveillon e fala: esse ano agora, em ano 2022, eu vou fazer um monte de coisa que eu não fiz até hoje na minha vida. Aí começa a listar um monte de sonhos que ela tem. Eu vou emagrecer tantos quilos, eu vou voltar a estudar, ou vou entrar na faculdade. Esse ano eu vou trocar de carro, esse ano eu vou dar mais tempo, vou priorizar a minha família, eu vou dar mais atenção para meus filhos. E ela faz um monte de promessa. Só que a vida é tão corrida, a vida é tão acelerada, acontece tanta coisa que não depende da nossa vontade no decorrer da nossa semana, ao longo do dia, no mês inteiro, que a pessoa esquece dos próprios sonhos, das metas que ela tem, porque a vida é correria. Então, quando a pessoa diz que ela estabeleceu metas no começo do ano, mas que ela não lembra mais, é porque ela não fez um trabalho bem feito de você lembrar diariamente, de você fazer aquele cartazinho que eu já disse nas mentorias também, volto a frisar nas palestras, que é fazer o mural de sonhos. Você precisa lembrar por que você está vivendo a vida que você leva hoje. Quais são os sonhos que você tem? Sonhos materiais, sonhos imateriais. É ter uma família? É ter mais um filho, ter um filho, comprar um carro, mudar de casa, comprar uma casa na praia? Qualquer que seja o seu sonho, você precisa lembrar deles todos os dias, que é para isso que você vive. Você não realiza, você precisa construir a própria vida. Você não está aqui vivendo, nem sobrevivendo, nem vivendo uma vida para realizar sonhos dos outros. Você precisa entender como que você vai colocar em prática os seus sonhos. Mas antes de colocar em prática, você precisa lembrar deles. Quando você não lembra os seus sonhos, você está entrando no modo automático de sobrevivência. Você não vive uma vida plena. Você sobrevive um dia após o outro. Então, esse é o quarto indicador que a pessoa não tem disciplina. Então, pare agora. Se você costuma dizer essas frases, pare imediatamente de falar essas frases. Entenda que esse padrão de comportamento que você tem só faz você ficar estagnado quando não piorar o estado que você está. Porque isso não faz você progredir. Isso, a tendência é fazer você ficar estagnado na sua vida que você leva hoje, na sua sobrevida, porque é um modo de sobrevivência, não é um modo de viver. E a quinta e última frase, muito falada pelas pessoas que não têm disciplina, é: o final de semana passa rápido demais.
é aquela pessoa também que ela tá no modo sobrevivência, a vida que ela leva é tão pesada, ela encara como uma vida tão pesada que ela precisa do final de semana de descanso, mas é um descanso mental e não físico. Porque, claro que a vida é difícil, trabalhar é difícil, família é difícil, tudo é difícil. Uma pessoa que usa o final de semana para descansar de uma semana que foi corrida, uma semana que foi atribulada, claro que isso eu estou falando em regra geral. Né? Na maioria das vezes, uma pessoa que precisa do final de semana para descansar e não colocar em prática o tempo livre que tem para colocar em prática os planos que ela tem para melhorar de vida, para conquistar os sonhos que ela tem, é uma pessoa que está fadada a ficar estagnada. É uma pessoa que ela tem que entender que não vai mudar de condição. Porque o final de semana a gente usa para descansar, para lazer, para priorizar, né? Para passar o tempo com os filhos, para trabalhar, para estudar mais, para mudar a vida que a gente tem, que a gente reclama, que não tem. Então é por isso que, para isso que serve o final de semana. Se você acha que o final de semana passa rápido demais, é porque são dois indicativos. O trabalho está pesado demais, não significa que o trabalho pesado é diferente de difícil. Difícil é o trabalho de todo mundo. Um trabalho pesado é aquele que a pessoa lida com situações de estresse diariamente e ela não consegue digerir essas situações. Então, acordar na segunda-feira é um fardo para ela. Por isso que o final de semana passa rápido demais. Domingo é um dia de depressão, porque ela lembra que precisa trabalhar. E sexta-feira é um trabalho que de certa forma aliviante para ela, é um dia aliviante, porque ela vai folgar no sábado e no domingo. Então entendam, o trabalho de todo mundo é difícil. Só que quando o trabalho se torna pesado, quando a pessoa não entende o propósito daquele trabalho, não entende a razão, não consegue entender um sentido para trabalhar no que ela faz, né, não consegue entender lados positivos do que ela faz, ela sobrevive a um trabalho, porque o trabalho é pesado. Por isso que ela diz que o final de semana passa rápido demais. Ela não consegue estabelecer prioridades na vida. Então ela entende que a semana é para sofrer, a semana é para se estressar, a semana é pesada, por isso que ela tem que desopilar, desestressar no final de semana. Só que o final de semana são 2 dias, 48 horas. E se você não consegue aproveitar da melhor maneira possível os outros 5 dias da semana, significa que você é uma pessoa desorganizada e, por consequência, indisciplinada. Então, essas foram as 5 frases mais faladas pelas pessoas que têm comportamentos indicadores de indisciplina. Então, se você já se pegou falando uma frase dessa, ou se você conhece algumas pessoas que falam essas frases cotidianamente, saiba que você é uma pessoa indisciplinada e que precisa desenvolver essa disciplina. Ou essas pessoas precisam desenvolver disciplina. Se você entrar agora no site institutovitorleite.com, você pode fazer parte do desafio 21 dias de disciplina. Ou então contratar uma mentoria de disciplina, que são 10 aulas sobre disciplina, 10 módulos de disciplina, que inclui encontros diários, encontros periódicos comigo, Vitor Leite, para tratar de assuntos ligados à disciplina e exercícios propostos sobre a aula do dia. Essa mentoria, o poder da disciplina, elas também você pode contratar no site institutovitorleite.com. Ou então o desafio de 21 dias, que é um desafio de curto prazo, um desafio mais intensivo para você entender técnicas e entender como que você pode reverter esse piloto automático que você vive e como que a disciplina está te fazendo falta e ela pode melhorar a sua vida um pouco. A ideia é melhorar sempre 1% todo dia, um pouquinho todo dia e você vai ser uma pessoa melhor. Então, tudo bem, pessoal? Ótimo vídeo para vocês, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Um forte abraço.